Oi, pessoal. Hoje eu reuni, as últimas dúvidas que eu recebi dos alunos para fazer novamente aquele compilado de dúvidas que eu acho que pode ser útil e ajudar a todo mundo, né? Então, bom, as perguntas, vamos começar com a ativação das pernas, perguntas mais com relação à prática física mesmo, né? Então, sim, as coxas, principalmente na primeira série, né? Trabalhamos muito essa ativação das coxas, porque no final da primeira série a gente faz o trabalho dos dropbacks, né? E para fazer os dropbacks sem gerar uma tensão na nossa coluna, a gente precisa das pernas fortes, né? Então, em todas as posturas da primeira série, principalmente posturas de pé, e as flexões para frente, que a gente ainda vai falar um pouco mais delas, a gente trabalha essa ativação da coxa. E como a gente trabalha essa musculatura? Levando a patela dos nossos joelhos para cima, né? Então, quando a gente ativa e direciona essa patela dos joelhos para cima, automaticamente o nosso quadríceps é ativado, né? E isso vem fortalecendo essa coxa para que a gente possa lá no final trabalhar os dropbacks com mais segurança. As contrações de bandas, né? Uddiyana Bandha, contração do umbigo, Mula Bandha, contração da região pélvica. Também contraído durante toda a prática. O Mula Bandha, que é a contração da região pélvica, tem uma brincadeira que um professor faz, né? Inclusive, ele brinca que a gente liga Mula Bandha no final, no início da prática, como se fosse um interruptor de energia, né? Liga Mula Bandha no início da prática e só desliga no final. O Uddiyana Bandha, que é essa contração abdominal, né? É um pouco mais difícil a gente fazer isso e ela vai acabar se movimentando um pouco de acordo com a nossa respiração. E isso não é um problema, é inclusive saudável. Mas nas flexões para trás e para frente é bem importante a gente estar conectado com o Uddiyana Bandha, porque nas flexões para trás o Uddiyana Bandha ajuda a proteger a nossa coluna e nas flexões para frente o Uddiyana Bandha faz com que o movimento de flexão aconteça na pelve, né? Que é exatamente onde tem que acontecer. Então, muitas vezes a gente flexiona para frente, né? Nas posturas onde a gente tenta segurar os pés na frente com as pernas esticadas, a gente pensa que esse movimento acontece na coluna, mas ele acontece nesse quadrado lombar, né? Então, se a gente faz essa contração de Uddiyana Bandha para que através dela a gente consiga movimentar toda essa nossa região pélvica e fazer a contração para frente, fazer a movimentação da coluna para frente. E nessas flexões para frente, ponta dos pés sempre ativa, né? A gente fala ponta dos pés flex, que é diferente da ponta de pé de bailarina, para que a gente possa, mais uma vez, manter a ativação das coxas, né? E trabalhar essa ativação das coxas. Práticas e doenças, né? Então, quando a gente se sente mal por algum motivo, né? Pode ser alguma doença específica, pode ser uma virose, pode ser uma dor de cabeça, enfim, né? O nosso corpo, ele nos dá sinais o tempo inteiro. O que é dito com relação à prática de Ashtanga Yoga é que a única restrição à prática é nos dias em que a gente tem febre, né? Então, se você teve febre na noite passada, por exemplo, o ideal é que no dia seguinte você descanse, porque é uma prática que vai promover esse aquecimento do corpo, né? Mas eu sempre recomendo que os alunos façam uma abordagem de observar mesmo o próprio corpo, né? Ver o que está se sentindo, ver o seu histórico, porque ninguém sabe mais do seu histórico do que você. Então, a gente não pode restringir, né, a uma regra onde a gente não sabe do histórico do que aconteceu. Então, fale com seu professor, né, para saber essa abordagem, se deve continuar praticando, se deve descansar. O que a gente tem de regra estabelecida é com relação à febre, mas é sempre importante estar em contato com o seu professor. Dores de cabeça, né, quando não tem nenhum outro histórico relacionado, né, como cirurgias ou alguma doença específica, para mim, por exemplo, a prática me ajuda muito, principalmente naquela dorzinha de cabeça que vem um pouco antes do período menstrual, né?
Então, para mim, é muito bom praticar nesse período, porque ela me ajuda. Mas é um processo de escuta onde a gente vai descobrindo essas relações, né? Qual é a raiz que está gerando aquela dor ou aquele desconforto. Então, é sempre importante conversar com o seu professor, avaliar todo o seu histórico para definir se pratica ou não. Mas em casos de febre, não pratique de forma nenhuma. Praticar com pressa ou adaptar a prática para fazer uma prática num ritmo mais lento. O que eu tenho notado às vezes, e isso acontece muito, né? Que às vezes a gente quer fazer a sequência toda, mas a gente está com um tempo um pouco mais curto. E aí a gente entra para praticar e pratica rapidinho, né? Fazendo as saudações A com pressa, fazendo as posturas fundamentais com pressa, para que caiba a sequência toda que a gente está fazendo. Essa não é a ideia do método, tá, gente? Pode parecer que sim, porque a prática vai ficando longa e vai demandando um pouco mais de tempo. Mas a ideia é a gente trabalhar essa respiração, porque é a respiração que atua no nosso sistema nervoso. Então, se você chega para fazer uma prática correndo, respirando rápido, qual é a mensagem que você está mandando para o seu sistema nervoso, né? E isso vai afetar diretamente o seu restante do dia, provavelmente, né? Então, a ideia é que você faça uma prática adaptada para caber no tempo que você tem disponível, mas que tenha uma atenção com relação à respiração. Não precisa ser uma prática lenta. O Ashtanga não é uma prática lenta, mas também não é uma prática onde a gente faz correndo, tá? Então, se tem o tempo curto, faça aquilo que é possível com atenção, com presença, com boas respirações. Terão dias em que vai ser necessário fazer uma prática mais curta mesmo, e tá tudo bem com relação a isso. Então, não se apegue em fazer a sequência toda, em fazer uma sequência longa para caber dentro do tempo, tá? E falem sempre comigo que eu vou estar sempre orientando com relação a essas adaptações. E isso é muito legal, né? Porque a prática, ela vai nos acompanhando durante as fases da vida, né? Então, hoje você tem essa demanda, daqui a algum tempo talvez você tenha tempo, e daqui a anos talvez você precise adaptar. E você já tem esse conhecimento de como fazer as adaptações, né? Então, pense que a oportunidade de aprender adaptações é uma oportunidade muito boa, que vai te dar autonomia para que você siga com a sua prática em qualquer fase da vida e aonde você estiver, né? Com o tempo que você tenha disponível. Esquecimento de posturas, né? Se quando a gente esquece algo que está praticando sozinho, esquece alguma postura, se volta na postura ou não. Se tiver passado, por exemplo, 3 posturas à frente, sim, né? Principalmente se for as posturas fundamentais, é bom você voltar e fazer aquela postura que foi esquecida. Se já tiver passado mais de 3 posturas, não preocupa, né? Você tomou consciência de que esqueceu, provavelmente nas próximas práticas você não vai esquecer mais. E aí continua a sequência normal de onde você já estava no momento em que se lembrou que esqueceu de alguma postura. E se você retorna, né, por exemplo, vi na terceira postura à frente que esqueci de uma, você vai retornar daquele ponto e fazer as 3 posturas novamente, tá? Para que a sua mente consiga processar a sequência novamente, para não gerar nenhuma confusão na mente. Então, você volta, faz a postura que foi esquecida, repete as posturas para dar continuidade na sequência. Respirações a mais no Surya B, né? Então, a prática de Ashtanga, um elemento fundamental são os vinyasas, né? Que é essa contagem da sincronia com respiração e movimento. Cada postura tem o seu vinyasa, inclusive eu estou preparando alguns vídeos com os vinyasas, principalmente das posturas fundamentais, né? Para que a gente possa ir estudando e aperfeiçoando cada vez mais. E o Surya B é um desafio, né? Ele é feito em 17 vinyasas, então são 17 movimentos com respirações no Surya B. E muitas vezes isso é difícil de ser feito, né? Porque é uma sequência que demanda muita energia e demanda movimento, então acaba ficando difícil encaixar respiração e movimento. E é natural que a gente se sinta bem cansado depois do Surya B, né? Por essa dificuldade.
Então, o ideal é que você faça mais respirações, né? Nos momentos em que for possível sincronizar, você sincroniza. Nos outros momentos que não for possível fazer essa sincronia, você faz respirações a mais. Nunca prenda a respiração, né? A ideia da prática de Ashtanga é nunca fazer retenção de ar. Sempre manter a prática fluida com a respiração fluida. Então, a gente vai tentando fazer esses encaixes dessas sincronias, mas se for preciso respirações a mais, está tudo bem. E depois do Surya B, que geralmente é uma postura que traz esse cansaço, o ideal é cachorro olhando para baixo. Você tente estabelecer ali, recuperar um pouco do fôlego. E no final do Surya B, se for preciso, você para, faz algumas respirações, restabelece o fôlego e depois vai para o segundo Surya B, tá? Então, sempre fazendo essas pausas, buscando restabelecer a respiração e não entrar com uma respiração cansada no Surya B, tá? Bom, essas foram as últimas dúvidas que eu recebi de vocês e espero ter esclarecido. Caso vocês precisem, né, entrem em contato comigo no privado, me mandem sempre as dúvidas lá. É muito importante essa troca e eu gosto de deixar aqui para que possa ajudar outras pessoas. Então, muito obrigada a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição.